Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e nesse ambiente, nessa Flip, nessa casa do Sesc e para falar desses livrinhos. Então, eu vou contar rapidamente como é que surgiu a ideia de fazer essa coleção e depois vamos fazer um pouco um bate-bola aqui, projeto a projeto, o Abílio falando, eu também falando, e a gente vai levando. Essa coleçãozinha, na verdade, a sugestão de fazer esses livros vem do Aldo van Eyck, o arquiteto holandês, que quando esteve no Brasil, em 1996, 1997, se não me engano, quando a gente estava com a exposição da Linda já rodando o mundo, tinha sido lançada em 1993 no MASP, e o Aldo veio para cá para fazer um filme para a televisão holandesa sobre a obra da Lina. Bem interessante, por sinal, vale a pena procurar. Numa série chamada Tarde da Noite, Depois de uma Caminhada, um nome sugestivo. E ele apresentava a obra da Lina em São Paulo e na Bahia, e me disse, olha, por que vocês não fazem uma caixa com uns livrinhos, com cada livrinho com uma obra da Lina? Importante. E a gente acabou fazendo isso, conseguimos fazer com o Sesc, e é lógico que a gente podia ter muito mais obras aqui, mas essas a gente considerou que eram obras importantes, das mais importantes, e consiste em sempre ter um texto da Lina, ou mais de um, como no caso do União, e um texto de um outro crítico, um organizador, uma outra pessoa, e bilíngue, que é uma coisa interessante. E as fotos também não têm legendas, né? Não tem. Então, é um livrinho que você caminha a imagem, quer dizer, junto com o texto, como se fosse uma coisa só. Então, essa é a história da caixinha de livros. Abílio, vamos começar a mostrar, então, um a um, cronologicamente. Só queria fazer uma pequena introdução. Nós temos sempre a possibilidade de falar sobre arquitetura, definir a arquitetura das mais variadas formas, né? E apenas para ter uma pequena introdução em relação à Lina, eu gostaria de falar assim que uma das questões que a gente pode dividir a arquitetura para ser uma fácil compreensão, principalmente para as pessoas que não são arquitetos, é que nós sempre temos a materialidade da arquitetura, né? A gente põe a mão, então essa questão ela tem dois âmbitos fáceis de compreender. Uma é o seu aspecto propriamente construtivo, né? A firmeza, o fato de estar em pé, que nos leva para as questões mais técnicas. E outra é o seu aspecto, a sua forma, que nos leva para o âmbito da estética, portanto, da história da arte. Tanto que esses dois aspectos nos levam a pesquisas específicas, estudos, toda uma bibliografia, conjuntos de conhecimentos, não é? Num âmbito história da arte, da estética, e no outro história da técnica, da construção. Só que nós temos um outro aspecto, que é o que não está ali, que é onde nós estamos, que é esse vazio, esse ar, que é onde nós habitamos. Habitamos o mundo, habitamos a arquitetura, né? E é aonde nós nos encontramos e é onde a arquitetura se mostra solidária com a vida humana. É justamente nesse terceiro aspecto, que é o lugar do ar, é que nós podemos colocar a obra da Lina Bardi. Por isso que é muito difícil as pessoas entenderem a Lina apenas por fotos, apenas por projetos. Para você entender realmente o que é uma obra da Lina Bardi, a gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa habitar esses lugares. Ela é uma arquiteta que faz arquitetura para as pessoas, para os encontros, para a solidariedade. Portanto, tem um âmbito político sempre presente na sua arquitetura, não na política partidária, mas da micropolítica, que tem a ver com as decisões, tem a ver com as escolhas, tem a ver com os dispositivos da vida comum. Então, essa é um pouco a questão. E a gente poderia observar essas coisas na própria obra, né, da Lina, né? Vamos ver se funciona. Aqui é a coleçãozinha. Eu copiei do que eu recebi, segunda edição revista e ampliada, segunda edição do Sesc com IFAM, né? Primeiro é a Casa de Vidro. O Marcelo sempre vai falar com mais propriedade, né? Que quem era amigo da Lina, o preferido da Lina era ele, né? Então eu falo do genérico e ele fala do particular.
O Marcelo me falou, né? A casa da Lina é um projeto ainda europeu. A Lina chegou com o Bardi logo, acho que em 47, pode ser? E desceram no Rio de Janeiro como praticamente todos os estrangeiros que vinham para o Brasil. Chegaram a fazer uma exposição do MAN quando não existia o prédio e foi feito nos pilotis do Palácio Capanema, no Ministério. Isso está documentado. Depois, com os acordos com Chateaubriand, acabaram vindo para São Paulo. E a Casa de Vidro é a casa que eles... É a primeira obra. Veja bem, ela veio formada, ela tinha uma atuação já significativa na Itália, em especial em Milão, mas mais na área de editoria, né? Então, ela veio uma pessoa formada intelectualmente, com experiência, mas uma arquiteta que a gente pode dizer inexperiente, né? Então, esse é o primeiro projeto da Lina. E eu, ao invés de colocar o projeto, a planta, a foto canônica, essa aí é uma construção que está ali na entrada, né? Que é a garagem. Né? Você quer falar alguma coisa da garagem? Eu quero falar da garagem. Mas nós... Precisa do microfone, não? Precisa. Então tá funcionando, né? Então vamos começar pela garagem, é uma boa ideia. Essa garagem não é a garagem original da Casa de Vidro. No livrinho vocês vão ver que tem uma outra garagem com uma estrutura toda elegante, pendurada, assim, né? Uma asa com um telhadinho voando, uma coisa moderna. Essa garagem é pós-1957, a casa é de 51. Ali, em 1957, vai para Barcelona e vai ver Gaudí de pé. E volta completamente enlouquecida, com outra cabeça. Então, vamos falar que essa casa é uma obra interessante, você dizer, quase inexperiente, é a primeira obra dela, é uma obra bem europeia. Ela vem com aquela coisa racionalista na cabeça, Mies van der Rohe. Essa casa, eu vejo muita coisa parecida com a casa dos Imes, né, em Los Angeles. Tinha um discurso naquele momento, indo para essas coisas metálicas, os vidros e tudo mais. Mas aí ela começa, primeiro já dá uma poluída com Gaudí, volta com Gaudí, faz essa garagem, derruba aquela garagem, faz essa toda de pedrinha, faz todos os muros de contenção com as pedrinhas e caquinhos, e os caminhos no jardim sinuosos, e ela começa a quebrar a racionalidade da casa, que é super racional, europeia nesse sentido, e vai virando galdiniana. E depois ela vai ficando cada vez mais brasileira, ao ponto de, no tempo que a gente conviveu, que eu convivi com ela, nos últimos 15 anos da vida dela, que eu trabalhei, ela dizia, jamais teria feito essa casa de novo, mas jamais. É toda errada, essa casa não... Sabe, eu aprendi outra coisa. Tanto é que ela estava fazendo uma casa a igrejinha de palha lá em Biúna, de telhado de palhoça, as varandas de madeira, já tinha passado pela Bahia, já tinha feito o Sesc Pompeia, essa coisa toda, descobriu uma outra, era outra tectônica, outro modo de fazer, outros materiais, era o Brasil já. Ela completamente abandonando a Europa, completamente, não interessava. E ela dizia isso dessa casa, não, é muito bonita, assim, está muito bem, muito bom, a gente elogiava a casa, mas é toda errada. Isso não é para esse clima brasileiro, não é para esse cara. E é interessante também que essa casa, né, esse caixote de vidro, pelo menos a presença que ela tem na primeira visada, ela é protegida pela vegetação. As fotos da construção não tem vegetação, porque muitas vezes se fala, né, que ela construiu no meio dessa mata. Na verdade, essa mata é posteriori também. E a gente pode ver nessa foto e várias outras fotos mais antigas, de quando o casal ainda habitava a casa, hoje é o Instituto Bardi, que nós temos cortinas de pano, né, que protegem a incidência solar também, que é a acomodação desse aquário, né, muito apropriado a climas mais frios, mas muito desajeitado para o clima tropical. É bom, isso é legal, o livrinho, eu chamo de livrinho carinhosamente, esses livrinhos, eles têm assim, as fotos preto e branco são as fotos de época, então, da construção. E depois entra o colorido. Na Casa de Vidro é bem nítido isso. Então tem a casa sem mata nenhuma, quase que é um pasto em volta, quase que é nada. E depois as fotos recentes com essa mata formada, uma mata atlântica formada, inclusive com mudas trazidas pelo Burle Marx, que a Lina fazia questão de dizer.
Então é um aspecto do livro também para ser lido dessa maneira. O texto da Lina original, com fotos em branco e preto, e depois as fotos atuais. E tem essa exuberância, né? Ali no Trianon, aquela mata do Parque Trianon, também ela é plantada, quer dizer, plantando o negócio é uma coisa exuberante, como é o caso também da Floresta da Tijuca no Rio, né? Que eram cafezais, como a gente pode ver em pinturas do século XIX, e depois foi replantada a mata e é uma mata urbana, me parece, do mundo. A casa ela tem essa questão canônica, né? Mas ela tem também as gambiarras, viu, Marcelo? Nós não tínhamos uma produção industrial de metal no Brasil e nós temos uma adaptação, é uma gambiarra. Essas colunas elas são colocadas com concreto dentro, tem ferragem, é uma coisa que inclusive não tem desenhos técnicos que mostram exatamente como é que isso foi construído. Isso, só uma curiosidade, né? Isso é um dequírio. É muito legal, é um mosaico feito por Galassi, que era um italiano que veio para cá, mas que sobre um desenho do dequírio. E aqui só uma outra curiosidade, já que estamos falando da casa, que as pessoas não sabem, eu até tento explicar para o pessoal que está lá, olha, vale a pena botar uma legenda. Essa escultura é do Abelardo da Hora. É bom falar isso, acho que hoje em dia faz. Essa escultura estava na entrada do Engenho Galileia, a residência do Julião. O Engenho. Hein? Estado do Cabo, exatamente. E era a entrada, em Pernambuco, a entrada do engenho ficava essa escultura. Em 64, acabou tudo e tal. E veio parar e o Bage acabou comprando e trouxe para São Paulo e está aqui, mas acho que merecia uma legenda, ainda mais nos dias de hoje, mostrar que tem alguma resistência assim. Né? Mas tem um termo para hoje, como é que é mesmo? Um termo que não é possível falar essas coisas. E aqui a casa, nesse momento essas fotos do Nelson Fon, a família, eu tenho a impressão que já não estava, a Lina já tinha falecido, né? Eu não lembro se o Bard tinha falecido, mas a Lina seguramente sim. Nós temos ainda as cortinas. Essa casa, como toda casa, ela vai mudando os arranjos do mobiliário, os próprios móveis presentes. Quando o casal habitava, eu cheguei a visitar uma vez, da onde a foto está sendo tirada era a biblioteca, né, Marcelo? É aqui. Isso eu acho uma pena que hoje a casa, ela eu acho que fica algum tempo com esse aspecto da casa como era. Lógico, sem os livros, bem mais seca, bem mais vazia, mas ela tem sido usada como galeria de arte. Eu sou absolutamente contra, acho um erro total competir com as galerias de São Paulo, mais uma galeria de arte, sempre vai na rabeira, enquanto isso é interessante de ver, isso aqui é bom de ver, como era o convívio de um móvel desse, importantíssimo, né? Com esses desenhados pela Lina com caninhos de Manesman, como ela dizia. Eu acho que a casa por si só já é um documento, já merece ser guardada um pouco com essa memória da vida. Relativizando um pouco, é um problema crônico das casas modernas no Brasil. Nós temos esse problema de vocação, tem a famosa casa Olivo Gomes do Rino Leve em São José dos Campos, no meio do parque, não se sabe o que faz com a casa também. Nós temos várias casas, né, que se pensa em fazer museu de si própria, mas elas não são visitadas muitas vezes. Não é nem uma questão econômica, de ser sustentável do ponto de vista econômico, mas elas não são. Quer dizer, precisaria ser um arranjo maior. Num país que tem 600 escolas de arquitetura, talvez seja possível inventar alguma coisa para isso, né? E tem essas coisas das coleções, os objetos que a Lina e o casal, né, foi pegando em todas as partes do mundo, inclusive no próprio Brasil. Isso é muito interessante, visto de dentro e fora, que a casa ela tem um vazio interno onde cresce uma árvore, né? Isso, vários projetos brasileiros, né? O próprio Marcos Acaiaba fez uma casa magnífica que tem uma árvore pré-existente no meio. Isso resolve vários problemas de acomodação, né? A gente fala dos arranjos de planta e tal, mas também de ventilação e também de entrada de luz. E aqui a coleção, né, Marcelo? São os bichinhos aí, né? As coisas ali, né? Ela juntava a coisa, colecionava. Isso, por exemplo, feito pelo pedreiro do Sesc Pompeia, pelo Paulista. Isso é de Sinho,
artista baiano importante, fez capas de disco do tropicalismo. E levando em conta também, né, uma coisa bem prosaica, que isso jamais seria possível construir hoje, né? Essas esquadrias de laje a laje, de abertura total, sem guarda-corpo, essas coisas não são mais admissíveis pelos códigos de obra, pelos corpo de bombeiro. Muita coisa se perdeu, várias obras que são peças raras da arquitetura brasileira e internacional também, são impensáveis de serem construídas nos dias atuais. E aí dá para entender um pouco a casa, né? Quer dizer, essa parte que estão as fotos, e a maior parte das vezes a gente vê justamente essa parte sobre as colunas, sobre os pilotis, como dizemos nós arquitetos, né? E a escada que entra por esse núcleo, depois tem um outro vazio, e tem uma parte menos conhecida, que é essa parte posterior, onde o Brasil é brasileiro, não é? Tem um pátio, as áreas de serviço, áreas de empregados, os serviçais. Notem que nós temos uma cozinha enorme e... Essa coisa da cozinha é interessante, porque é uma cozinha de aço inox quando não existia solda de aço inox no Brasil. Então ela é toda dobrada, uma solda manual, meio caseira, e é fantástica. E a Lina achava, quer dizer, tanto é a Lina europeia que fez isso, que ela chegou com a ideia da cozinha de Frankfurt, né? Que era o máximo. Então pensava na vida moderna, o objeto não era para consumo. Cozinha funcional. Uma cozinha funcional, então toda de aço. E depois então, tinha uma máquina de triturar, com triturador na pia, máquina de secar, máquina de lavar, isso, aquilo. Tudo isso foi ficando estragado. No final, ela dizia, errei totalmente. É outro mundo aqui. E foi ficando aos poucos Casagrande cinza. Você não vai brigar? Vamos passar para o outro. E ainda tem esse galpão, né, na propriedade, que acabou virando escritorinho. Essa casinha nós projetamos, porque eu participei do projeto com a Lina, eu e o André Weiner. Fizemos quando a gente termina o Sesc Pompeia, a gente vem para cá e faz aqui o nosso escritório. Então essa é a arquitetura talvez de 1986 que ela acreditava. É uma coisa bem simples, japonesa, todos os painéis correm para lá para cá. E umas mesas acopladas, não está mais assim, infelizmente. Um piso de tábua, tudo com material de obra. E ela chamava de casinha. Né? Tchau, para a casa de vidro. Vamos para o próximo. O solar do Inhão. Isso aqui é uma coisa curiosa, porque algumas vezes eu cheguei a falar com colegas que o Brasil ele tem expertise e primazia nessa intervenção nos edifícios pré-existentes, no campo da modernidade. E todo mundo acha um absurdo, né? Afinal, são infinitos os projetos no exterior muito conhecidos. Mas quando a gente bate o olho na data desse projeto, 1959, nós temos apenas um projeto muito importante do Erwin Eiermann, em Berlim, na igreja, na catedral, que precede a esse projeto. Quer dizer, é um projeto realmente que tem essa questão espetacular da Lina ter pensado uma intervenção antes da promulgação da Carta de Veneza, que é de 64. Então, onde nós temos as diretrizes de intervenção no patrimônio pré-existente, né, a partir da arquitetura moderna, que leva em conta a presença clara do elemento novo, a possibilidade de reversão, quer dizer, tem vários princípios que são utilizados até hoje, meio século depois, a maior parte dos arquitetos adotam esses princípios. A Lina faz esse projeto antes dessas questões. Mas o debate estava ocorrendo desde o início do século, e na Itália era muito importante, seguramente ela conhecia essa conversa. É um projeto super pioneiro. Eu acho que a gente vai mostrar 3 projetos, então eu vou falar um pouquinho dos 3. O Solar do União, o MASP e o Sesc Pompeia são 3 projetos exemplares do ponto de vista da inserção urbanística. Né? São projetos que criam, de certa maneira, alguns oásis de convivência nas cidades, né? De Salvador e São Paulo. E o União é, de alguma maneira, precursor do Sesc Pompeia. Cada um à sua maneira, cada um no seu... O União, ele na Bahia, você tem que atravessar a Avenida do Contorno para chegar até ele, para quem não conhece, você atravessa uma avenida, foi construída quando a Lina estava restaurando,
União, foi a avenida que estava sendo feita. E essa avenida passa numa cota alta e a gente sempre vê de cima, de cima para baixo, né? Como está aqui na foto. Exatamente, essa foto é legal de manter, porque para mostrar o quanta heresia a Lina fez nessa obra, e deixando as pessoas loucas do patrimônio. Mas o União, e aí você, para chegar ao União, é difícil, quase é assaltado, muita gente é assaltada na travessia da... Mas você chega aqui, é um verdadeiro oásis, tanto que tem lá um evento chamado Jam no Man, que acontece, acho que uma vez, um sábado, no fim por mês. Então, você não acredita que chega aqui nessa praça, isso aqui hoje é uma praça, e as pessoas estão lá, tomando cerveja, fumando maconha, criança desenhando, criança de bebê, e acontece uma coisa incrível, você fala, não é possível, é o oásis da cidade. Então eu acho que esse aspecto da obra da Lina vale ser ressaltado, o quanto é importante, né, pensar na comunidade, pensar na convivência, isso é desenhar a cidade, isso é sonhar com a cidade, experimentar um projeto para fazer uma cidade que a gente quer. Quer dizer, tudo que a gente vê acontecendo aqui assim, as cidades antigas têm isso, né, já. Mas vocês viram aquela foto anterior, eu queria... Olha quanta coisa linda demoliu, passando agora para a próxima, aquela que é seguinte. E ela reconstrói coisas. Não, E aqui, isso aqui, por exemplo, é novo. Ela fez aqui cada loucura, a gente dizendo hoje, que chegou no ponto que o pessoal do IFAM, na Bahia, falou, não vamos aprovar esse projeto. Aí ela pede socorro para o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é nada menos do que o doutor Rodrigo. Ele vai para lá e consulta o doutor Lúcio Costa, falou, olha, eu vou lá ver essa obra da Lina, como é que é. E o Lúcio tem, isso está registrado, ele falou, olha, deixa ela fazer, que ela sabe o que está fazendo. Então aí aprovaram com uma aprovação, com uma canetada que teve que ser dada para conseguir fazer o Solar do União. Mas ela diz, aqui o restauro não é nem romântico, de violão e nem o científico, aqui é o crítico. Onde você, em função da necessidade do hoje, né, da contemporaneidade, você escolhe coisas para realçar, coisas para esconder, coisas para demolir, coisas para manter. Então, é o que ela chamava de a teoria do presente histórico dela. Né? Aquilo que está vivo, que ainda você pode aproveitar, às vezes está quase assim, agonizando, mas ainda com algum esforço, com algum oxigênio você faz viver, vamos fazer viver e usar hoje, se tem utilidade. Aquilo que morreu, morreu. Tchau. Isso é um dado muito importante, porque a Lina, ao contrário de muitas pessoas ligadas ao patrimônio que querem perdurar a materialidade, a Lina ela sempre quer preservar a vida das coisas, né? Isso é uma diferença muito grande. Eu acho que essa lógica do projeto, o projeto vai ditando, vai refazendo, reamando esse jogo de xadrez. Ela tem muita sorte, porque isso aí estava lá, né? Já era lá, esse piso. Não era, não. Ela que fez? Essa praça, vocês viram na foto anterior, cheia de construção. Ela demole, faz uma praça com piso raiado, centralizado. Foi super criticada, inclusive por arquitetos importantes, Diógenes Rebouças e tal. Fez um italianismo aqui, papapá. Então tinha todas... Mas ela tinha essa liberdade de buscar soluções de qualquer parte do mundo ou de qualquer momento da história. Aí. Isso é a situação anterior? Uma construção de século XVI, XVIII e XIX. Se transformou no entreposto, portanto tinha armazéns, tinha até trilhos que foram preservados, né? Tinha azulejaria original. E aqui é outra coisa também encrencada, né? Que é essa escada magnífica. Essa é a escada original. Que a princípio deveria ficar, né, para preservar as questões específicas do passado da edificação. Ela preferiu isso, né? É incrível, né? A gente pode comparar de novo. Esse... É interessante isso, porque a Lina tinha um especial interesse pelos objetos, e isso eu não sei o quanto é uma crônica inventada ou é de verdade, mas ela dizia que tinha olhado lá as rodas, né, dos caminhões, os encaixes, que a gente não tem ferragem aqui, é só com cunhas, né? É uma coisa bem típica da artesania brasileira. E é incrível, porque porque desmonta periodicamente para fazer a manutenção, é só tirar as cunhas e depois remonta.
É um projeto absolutamente moderno. Aí, ó, o projeto é incrível. É. Porque ela é muito transparente, né? Como a gente pode ver aqui, ela tem pouco impacto no espaço positivo, mas é uma escultura, portanto, ela é um objeto em si próprio, e o desenho do objeto. E é uma escada muito grande, apesar das fotografias não mostrarem. Você pode subir pela borda, pelo meio, pelo canto, escolher o tamanho do seu degrau. Aqui acho que dá para... coisas... Precisava ter uma escala humana. E aqui é a parte do porão elevado. A casa, o térreo é elevado, portanto o porão está na cota do chão. Nós temos esses trilhos ainda e tem essa revelação das temporalidades, não é? Nós temos pedra com barro, nós temos tijolos com barro, nós temos tijolos com cimento. É uma espécie assim, a casa ela se revela ao visitante. Não tanto na arquitetura, mas é bom no que a gente está mostrando, mas lembrar que este projeto foi feito quase que amalgamado a um programa de uso muito importante, um programa mesmo político de uso. Isso era para ser um centro, o Museu de Arte Popular ligado à universidade, ligado ao Recôncavo Baiano, à arte popular, aos artesãos do Recôncavo. Isso tudo foi abortado com o golpe de 64. Então é um projeto que ficou pela metade. A Lina aqui apanhou muito, depois apanha no MASP de novo, depois no SESC ela já chega madura, a gente vai chegar no SESC com o pé, tentando resgatar aquilo que tinha. E a gente fica chorando aqui também, né? A gente precisa parar de chorar. Esse é o restaurante que ela combateu a vida inteira. Né? Tá lá. E aqui acho que exemplifica muito o que você falou. Algumas coisas ficam, outras vêm, outras são disfarçadas, algumas são realçadas com cores, né? Os próprios treliçados que aparecem em cor vermelha. Que é outra heresia pintar essas janelas vermelhas. Área de trabalho, né, dos ateliês. Esse é um dado importante também no trabalho da Lina, sempre essa relação direta com as pessoas que realmente estão ali, né? Os trabalhadores que estão construindo, as pessoas que vão ocupar. Não é uma coisa retórica, mas é uma coisa realmente de fato. Eu gostaria até, Marcelo, que você explicasse melhor, mas vendo essa cobertura sempre me dá a impressão, porque você tem o galpão superior, que nós temos as telhas com a pátina do tempo, né? Enquanto que os outros, você tem telhados novos, né? Me parece que foram removidos e concentrados nessas coberturas os antigos e colocados novos nos outros. Isso aconteceu no SESC Pompeia também. Né? A gente desceu os telhados, as telhas lavou, parecia assim uma linha de montagem, assim, uma padaria gigante, assim, lavando o telha, o pessoal paramentado com os aventais, e o que aproveitava, o que não quebrava na lavagem, que estava bom, a gente concentrava num galpão, ao final viu o que faltou para fazer um galpão só com telhas novas. Mas era um processo. É um processo. Bem, vamos para o MASP. Esse é outro projeto peculiar, porque o levantamento no acervo da Lina mostra uma certa dúvida em relação à sua presença para a cidade. Sendo um museu, principalmente com obras importantíssimas, o sol sempre é um problema, não tínhamos os filtros que temos hoje, então você barrar o sol é sempre importante. Ela já tinha feito um ensaio em 1950, 51, para o Museu do Oceano, onde ela também faz isso, uma face totalmente opaca e uma outra face totalmente envidraçada. E aqui no MASP essa dúvida volta, né? Nessa versão que a gente pode ver em cima, inclusive ela pensou que poderia ser hoje é muito na moda, né? Uma espécie de jardim vertical com samambaias presas à fachada e com uma janela muito estreita e, portanto, um projeto muito opaco, muito bruto, muito tectônico. É uma versão onde já se apresenta a solução final. Eles são dois pórticos que, na verdade, não é assim que funciona a estrutura, mas a princípio parecem como se fossem duas traves de futebol que segurariam uma caixa, sustentando ela pendurada, né, por cima.
A gente depois tem uma solução feita pelo Figueiredo Ferraz que não é assim, mas ela se apresenta à cidade. E tem essa divisão curiosa, porque quem está na Avenida Paulista vê essa descrição. Então, esse projeto é um projeto que se abre, né, um espaço, uma praça pública fundamental para a vida coletiva da cidade, e é um projeto que tem um gabarito muito mais baixo do que a maioria dos prédios, que estão em torno de 20 pavimentos na Avenida Paulista. Isso é a cota mais alta, ela é controlada pela aeronáutica ali, porque é o ponto muito alto da cidade. E ele é um remanso, e isso é acentuado do outro lado da rua com a presença do verde do Parque Trianon. Está mais ou menos na parte central, ou seja, na parte média da Avenida Paulista, que tem em torno dos 2 quilômetros. Então, é uma solução, esse complexo, esse sítio ou esse recinto urbano, ele tem características propriamente populares, públicas, numa avenida que é sem números de edifícios do poder econômico, né? Os bancos estão lá e outras corporações. Essa solução, e o Marcelo vai querer falar sobre essa praça, mas só para que essa solução que viria a ser construída, que é realçada esse caráter público e aí já com as vidraças. Apenas para mostrando aqui o corte, dá para se ver. Vamos ver se funciona. Essa parte, não dá que é vídeo. A parte que está encravada no solo, ela é em relação à Avenida Paulista, subsolo, mas, na verdade, como nós estamos na cumieira da montanha, ela se revela praticamente íntegra como esse embasamento, que ele é só visto para quem está do lado da Bela Vista. Quer dizer, é uma solução muito complexa do ponto de vista da implantação, muito múltipla nas suas diversas visadas, e onde nós temos, empurrando para cima, encaixando embaixo, a presença de uma praça pública, que eu acho que você queria falar sobre isso. Tem. Nós temos as soluções de uso disso, né? Infelizmente, a gente tem todo domingo lá uma feirinha de antiguidades, mas nada contra a feirinha, mas poderíamos ter essa diversidade presente nos próprios croquis da Lina Barth, né? E aí a construção, que é incrível, né? É muito mais complexo do que parece o projeto. Nós temos atirantamento de selagem inferior, ela é sustentada por cabos de aço que estão presos na parte superior. Falta uma fotografia, eu vou falar uma coisinha da estrutura, que talvez seja uma curiosidade. Vocês estão vendo isso aqui é um chanfro nas colunas, e por aqui é que passavam os cabos que protendem, que esticam o pilar. Porque a parte de baixo do museu foi feita até 1961. E a obra parou em 61. E a Lina dizia, essa versão dela, eu sempre vou contar a versão da Lina, porque hoje as versões são tão assim, é mentira, é isso, é aquilo. O que importa, cortaram a ferragem, os ferros que estavam apontando para sair os pilares foram cortados. Ela dizia que era sabotagem. A versão dela, sabotagem, sabotaram o museu. E naquele tempo não tinha uma tecnologia de ligar, de amarrar um ferro no outro para arrancar os pilares. Então, o professor Ferraz deu a solução. Vamos crescer o pilar 1 metro a mais. E a Lina dizia que o pilar dela era 1 metro a menos no projeto dela. Ele cresceu 1 metro a mais e, o projeto dela era do tamanho que está lá hoje. Mas ele falou, não precisamos desse tamanho todo, podemos fazer 1 metro a menos. E fez 1 metro a menos, que é o que está aqui. Aí ali cresceu 1 metro a mais e fez por aqui a proteção. Então, essas colunas são protendidas, como se fossem vigas, na vertical, para poder suportar, esticar a coluna para poder suportar o vão. Então, além das vigas, aqui tinha... Depois isso é fechado, vocês podem ver que hoje tem a marquinha lá, o triângulo de concreto, dá para ver na pintura, que é justamente essa área de acesso aos cabos de proteção. E o vão livre é em torno de 70 metros, o que até para os padrões de hoje é respeitável. 74, né? 74. Um pouco da construção, né? Eu queria falar um pouco dessa varanda. Aqui, porque eu acho que esse projeto... O que você quer falar? Eu quero falar do vão livre. Do vão livre. Então vamos pegar uma foto duas coisas aqui. Importantes aqui. O vão livre e a pinacoteca nesse projeto são pontos... Essa aqui, ó. Essa foto está boa para você. São pontos incríveis. Esse projeto, isso é uma varanda urbana, uma varanda de escala metropolitana. Ninguém pensa que o que é a varanda da cidade? Não é a da casa, não é
a do predinho, é essa varanda, né? Com esse pé direito de 8 metros, onde as pessoas vêm, se protegem da chuva, do sol e fazem aí os eventos. Então, esse é o outro oásis. E quando você olha da Paulista, é quase que um projeto um pouco... Isso foi muito discutido, ou pouco discutido, na verdade, porque já logo pichava. Quando a gente estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, não tinha nenhuma importância. A Lina não tinha importância, é importante dizer, na FAO. Ninguém estudava a Lina, ninguém estudava... Ela falou, não, é um arquiteto bissexto, né? Fez um projeto aqui na Bahia, depois um aqui, não tinha importância. E a gente fazia um MASP. O MASP é uma coisa lá, tem uma escada errada, tem um... Não, era essa crítica da arquitetura dos nossos professores. Mas ninguém via que essa dicotomia de olha, da Paulista é um prédio, olha lá de baixo é outro. Então, quando você desce aquela escada, acha que vai dar num subsolo, você encontra luz de novo lá embaixo, porque está numa grota. É muito bem sacado. Você desce, em vez de ir para o buraco escuro, você sai no claro novamente. Então, é um prédio que ali é surpresa, descoberta, esses elementos que a arquitetura boa tem que ter, né? Eu acho que... E essa caixa voando, não é que é uma viga voando, é uma caixa voando. É como se fosse uma diferença de pressão. O que sustenta isso aqui é o ar, não é? É como se fosse, em química, seria uma diferença de pressão para suportar essa caixa. Então, tem coisas aí que são incríveis, que fascinam as pessoas quando chegam e se assustam com isso. Institucionalmente, tem uma questão também relevante, porque o terreno, o edifício, ele é privado, é da instituição, foi construído num terreno público. Então, a praça é da cidade. Então, quando o curador fala lá do MASP, falou que ia fechar, não é possível fechar, porque a praça O edifício é público. O edifício é público, mas está incomodado, mas não o térreo não está incomodado, pertence à cidade, é uma praça da cidade. Então, até institucionalmente, tem uma complexidade que a gente não vê olhando o edifício. E aqui a famosa pinacoteca, né? O Aldo Van Eyck, nesse livro do MASP, o texto é um texto da Lina e um texto do Aldo Van Eyck. Ele fez um texto muito bonito, só para esse livro, especialmente, que chama Um Dom Superlativo. E tem uma frase que ele diz assim: um feito espantoso, falando do vão, pois o edifício, de fato, está e não está ali, devolvendo à cidade tanto espaço quanto o que retirou dela. Uma vista impossível, se é que já existiu alguma, ainda mais porque foi destinada a permanecer aberta e não para que se construísse nela. Quer dizer, é legal pensar isso, né? Que ele devolve para a cidade um espaço que retirou dela, ele sobe com a coisa. Muito bem observado, é um tema super contemporâneo que está presente nas escolas de arquitetura, a questão da permeabilidade urbana, de como você usar o espaço do chão como um bem comum e não como uma propriedade. A gente tem acompanhado com preocupação o fechamento desses espaços. Na própria Avenida Paulista, ali a Praça Setenco, ela foi fechada. Ali sempre foi aberto para... Então, nós temos uma regressão também no uso da cidade nesse aspecto. Essa foto que é antiga, né, é uma geração ou duas que não viu isso, né, porque durante muito tempo, creio que quase 2 décadas, a pinacoteca ela foi simplesmente extinta como um modelo expositivo, né? São 19 anos que a gente ficou quase que acertei. Brigando para que voltassem com essa expografia, com esses cavaletes de vidro, que a Lina chamava cavaletes de vidro, agora eles viraram cavaletes de cristal. Talvez tenha ficado mais importante. Mas é um bloco de concreto. Ali eu queria dizer, até isso era um bloco de concreto feito com forma de madeirite. A gente até fez alguns para o Sesc Pompeia, a Lina fez na época. Porque o madeirite, quando você tira a forma do concreto, ele fica furadinho, parecendo um travertino, uma pedra. Então vamos fazer nossa pedra de concreto, essa é a ideia. Hoje em dia o cavalete que está lá, com todo o respeito, com toda a consideração, a importância de ter voltado, ele é um cavalete feito com ripinhas de madeira. Não é aquilo, a pessoa não entendeu o que se pretendia. Era uma pedra bruta, lisa, né? Claro, bruta assim e tal. Então, hoje está a coisa estilizada. Assim como nessa pinacoteca,
ela era uma mistura de épocas, não estava dividido por escolas de pintura. E o nome do pintor, que hoje continua atrás, estava sempre atrás, e atrás tinha o que a Lina chamava, e o bar, de exposição didática, um painel grande. No começo era até uma cartolina, com um acrílico, com informações várias, múltiplas, sobre as obras, sobre o artista, para o estudante, depois de olhar pela frente, gostar ou não, ir atrás, anotar. Hoje tem um A4zinho assim. Sempre houve muita crítica. Espera que isso volte para lá um dia. Sobre a interferência que se tem ao se colocar essa disposição dos quadros, um interferindo no outro. Mas, se a gente pensar, por exemplo, o ateliê do artista é assim. Os quadros estão todos desse jeito nos cavaletes. Então, é muito engenhoso, me parece, esse jeito. Né? Assim, ele pinta no cavalete. Aqui a questão técnica, né, da laje que é atirantada. Esse é um espaço inferior do embasamento, um espaço expositivo. E talvez a única parte que a gente pode dar o nome, entre aspas, subterrâneo, que é o auditório, porque atrás, não daquele contraforte, mas o contraforte que está do lado de cá, nós temos terra, que é por onde está passando um pouco abaixo o metrô. O metrô, a construção interferiu muito nesse auditório. Inclusive, o metrô inaugurou e eles fecharam durante 6 meses, porque foram importados dormentes de neoprene da Alemanha para poder para conter um pouco o abalo do subsolo. Não adiantou tanto assim. Bem, esse projeto você vai ter que falar mais. Do MASP, é bom a gente lembrar também, outro dia saiu na Folha uma notícia, agora, esses dias, é bom, eu acho que todo mundo deve ficar curioso. Mentira, pecado original, né? Aquele vão nunca foi proibido de se construir no vão. E ali na versão dela era essa. Não, ali se fizesse coluna ali, o terreno voltava para a família que tinha doado e tudo mais. Bom, foi feita uma pesquisa séria, uma pesquisa, né, do estudioso, e viu que não tinha nada disso, que não tinha essa exigência, enfim. Para quem acha tão importante, quer dizer, a matéria que promete muita coisa, eu acho que ela não vende aquilo, que não entrega aquilo que prometeu vender, da mentira. E diz, num certo momento, eu esqueci que eu tenho óculos, diz assim, então, que aquilo teria sido uma troca, a construção do MASP foi uma troca de apoio dos diários associados à eleição do Adhemar de Barros, né, ele apoiava com todos os jornais no Brasil, e o Adhemar construiria o MASP. Como se fosse uma grande novidade. Mas tem um vídeo que a gente fez, quem fez foi o Aurélio Miquiles e a Isa, em 93, a Isa Ferraz, sobre a Lina, em que tem um depoimento da Lina dizendo isso. E ela conta até com aquele jeito, não, chamei Edmundo Monteiro, Chateaubriand estava na Europa. Eu falei, Edmundo, dá todo apoio para Adhemar e ele constrói um museu para nós. Ele falou, formidável, ela fala no vídeo. Que maravilhoso! E aí fizeram essa troca. E aqui no jornal eles dizem assim, a realidade do conluio, frisa o autor, é algo impossível de ser demonstrado. Porém, quando uma pessoa fala uma coisa feia a respeito de si mesmo, em geral é verdade. A Lina disse isso abertamente, não está escondendo nada, foi feito assim, parece. É feio. E quem leu o livro do Fernando Moraes sabe muito bem como é que essas coisas funcionaram. Essas histórias, né? A gente, aliás, talvez esteja colaborando para essa coisa da Lina, que dizia que não queria nunca virar salsinha, que vai em todo prato, mas ela virou um pouco salsinha. Nós aqui estamos fazendo salsinha também dela, né? Você acha? A gente pode mudar o tom. Esse projeto é muito curioso. O Marcelo vai poder falar mais com propriedade, porque ele é, não sei se é exatamente coautor, mas pelo menos colaborador. Mas, de qualquer maneira, eu conheço esse projeto, fui lá umas 2 vezes, e é muito surpreendente. É muito simples, aparentemente, por conta das técnicas construtivas, mas, por outro lado, ele tem essa adesão ao círculo, né? A uma forma que é muito difícil de controlar na arquitetura. Por outro lado, o círculo ele é uma forma, se é que é possível dizer, talvez seja um pouco absurdo, mas ele é uma forma democrática.
se fala, né, da tábua redonda, porque o círculo, a clareira na floresta, em torno da fogueira, quer dizer, é um lugar onde você elimina as hierarquias. A gente está falando de um espaço religioso, de uma igreja hiper hierarquizada, num momento onde não tínhamos essa presença da igreja evangélica no Brasil, muito ligado a comunidades eclesiais de base, a uma comunidade pobre, portanto, dentro de um contexto da teologia da libertação. Então, essa escolha, me parece, de uma coisa mais primitiva, mais rudimentar, que evoca formas muito arcaicas de convivência, me parece que intuitiva ou, de uma maneira muito clara, é uma escolha adequada para o espaço que se coloca aí. Aqui está a Dona Lina. Bem na pose típica. Bom, essa igreja, eu comecei a pensar outro dia, há alguns poucos anos atrás, eu comecei a pensar que essa igreja tem a ver com a igreja em Portugal, perto de Lisboa, chamada São Mamés de Janas, entre Lisboa e Cascais, mas escondidinha para dentro do litoral ali. Uma igreja muito antiga, das mais antigas de Portugal, dizem, ou a mais, que é redonda, é maravilhosa, e está num livro, no Inventário da Arquitetura Popular Portuguesa, de 1958, 59, feita por Fernando Távora, Cisa, participou ainda muito jovem, que fizeram o Inventário da Arquitetura Popular Portuguesa. E a Lina adorava esses dois livros. Ela tinha a versão em 2 volumes. E lá tem São Mamés de Janas brilhantemente. Uma igreja redonda, uma coisa central, o altar central, uma varanda em volta. E aqui tinha um discurso todo que voltava. Quer dizer, hoje a gente já tem certeza a ideia do cristianismo primitivo, né? Uma igreja, aqui está a equipe, esse é o Frei Egídio, que convidou a Lina para fazer, e Edmar de Almeida, um artista plástico, muito amigo da Lina, vive em Uberlândia ainda, e aqui um outro Frei, a mãe do Edmar. E a Lina se entusiasmou porque era uma igreja do Espírito Santo também. E o Espírito Santo não é. Então, não tem, no texto do livrinho, tem um texto novo do Edmar, que ele fala isso, não era o Espírito Santo, na igreja do Espírito Santo, não tem aquela coisa da via-sacra, Cristo sangrando, né, aquela coisa triste, aquela coisa. Não, é outro papo, é alegria, festa e tudo mais. E aquela igreja é um conjunto esses círculos de ideias de festa. A casinha mais embaixo, tem mais imagem, essa parte é um verdadeiro, podia dizer que é uma taba, uma malocazinha indígena, ou um terreiro de candomblé. Aqui uma coisa reclusa com pátio espaço interno. comunitário, Marcelo, é fundamentalmente um espaço para a comunidade. Sim, é da comunidade, é um espaço para convívio. Quando tinha enchente, foi cercada com paus aqui, uma enchente no riozinho aqui embaixo, e aqui foi feito um abrigo para o pessoal que estava sem casa, e depois virou um lugar para toda a comunidade fazer cursos de cabeleireiro, cursos de costura e tudo mais. Então, é um espaço comunitário. A Casa das Freiras, são celinhas, com pátio interno, uma coisa introspectiva, e o espaço, o sagrado da igreja, redondo, com altar central, tudo mais. Deve ter mais faltou e você falar o campo de futebol. Isso. E aqui então, um campinho de nós futebol. Temos 4 usos, 4 espacialidades, né? E a churrasqueira. A churrasqueira, que atende o espaço comunitário e o pessoal do futebol também. E aqui já dá para ver um desenho assim, de concepção, onde nós temos a estrutura aparentemente simples, com hexágono, mas muito complexa quando ganha volumetria. E aqui já o projeto já se desenvolvendo nessas 4 peças distintas, articuladas, né? Principalmente, elas são articuladas por dentro, mas são espaços de uso relativamente restrito, mas por essa sucessão de patamares que vão acompanhando a queda do terreno. O desenho já mostra muito bem esses patamares. E aqui o desenho propriamente da arquitetura, que é muito próximo do croquis. O Edmar dizia, isso é uma igreja paleocristã. Outro, Zé Celso, numa palestra em Uberlândia, uma vez, chamou isso de igreja panteísta, que era de muitos deuses, não sei o quê. Aí um delegado de lá ameaçou processar a gente, porque a gente falou isso, o rádio gravou e publicou. Então, coisas dos tempos atuais, mas já faz tempo.
Persona non grata em Uberlândia também. Aqui a construção, você tem essa mistura de técnicas construtivas, tem a presença da gárgula, que é um elemento muito presente na obra da Lina. Essa água que na cobertura capta água de chuva e jorra como movimento. Isso é recorrente, tem referências evidentes à presença da água, do elemento natural, né? Tem a ver com o ciclo da vida, tem a ver com a relação com a transcendência. A ideia de deixar a água sempre livre. Né? E essa sempre igreja corrente. até hoje está inacabada. O Edmar está tentando acabar, fazer as tapeçarias internas do altar, mas dependendo do padre que está lá, ele ama ou odeia. Teve um que juntou 3 quartos daquele, 3 celas daquele, fez um quartão, forrou com carpete, mudou. Aí veio o seguinte que gostou, reconstruiu a original. Hoje ela está tombada pelo patrimônio de Minas Gerais, e a gente espera poder acabar ainda com algumas coisas que faltam. Que dá para ver essas peças, né? Tem até ali uma espécie de campanário. Tem um campanário que também está inacabado, falta o sino lá. Dá para ver também essas texturas diferentes das telhas em barro, tijolos, paredes caiadas, as janelas de madeira. Isso aqui nós já conseguimos tirar, uma garagem que um padre fez, engatado aqui na igreja, hoje já não está mais lá. Ele tentou ser contextualista, né? Aqui dá para ver no corte a estrutura muito interessante da Lina, quer dizer, você articula o hexágono volumetricamente, fazendo o apoio direto para a cobertura, sem usar os treliçados tradicionais. Esse é um desenho meu. É seu? Bem, aí é problema seu com a Lina. Esse projeto a gente fez indo para Uberlândia algumas vezes, passava o dia todo desenhando em manteiguinha e deixava lá um pacotinho de desenhos, fazia mais um pedaço, depois a gente voltava. Tem mais ainda. Aqui esse espaço, né, ainda com uma certa hierarquia, tem o altar que foi desenhado. É seu também o desenho? Não, esse da Lina, lindo assim. E o que resultou disso? Infelizmente não está mais assim. Não está mais assim. O padre fez uma sacristia aqui atrás. Esse que não gostava da igreja levantou até o teto. Aí a gente, com muito custo, conseguiu demolir a parte de cima, mas ficou uma parede grande ainda. Coisas que precisa ser revisto. Quase impossível. Os modelos, e aqui nessa elevação inferior aí dá para se ver claramente a relação com o terreno de ajuste. O Marcelo, a gente estava conversando hoje na viagem dessa coisa da arquitetura brasileira que se eleva, né? A Lina fez isso, por exemplo, no MASP, mas ela tem também essa característica forte, como também o trabalho do Marcelo e do Chico, dessa adesão ao chão, né? A forma curva é difícil fazer arquitetura. E isso é realmente um espaço deslumbrante na sua simplicidade, engenhosidade e qualidade, que eu diria formal mesmo, estética. E chegamos no Sesc. Que bom que o Danilo já se foi. Bem, aí a origem, né? Todo mundo sabe disso, mas só para colocar, foi fábrica de geladeiras, depois fábrica de tambores primeiro, tem até a foto aqui, bonita essa foto. E além do que está sendo, do que ocorre ali, dá para se ver a beleza da construção, da estrutura original da fábrica, né? Essa é a foto do Flieg. Do Hans Günther Flieg, que é vivo ainda, fotógrafo que fugiu da Alemanha do nazismo, tem 90 e tantos anos e vive ainda em São Paulo. Tem um dado interessante que o projeto original, que foi desenvolvido, na verdade, um anteprojeto pelo arquiteto Júlio Neves, que acabou sendo, inclusive, o chefe, o presidente lá do MASP, né, do conselho do MASP. E esse projeto ele previa a derrubada de todos os galpões. E chegou a ser, eu orientei um mestrado e a gente conseguiu achar esse anteprojeto. Um projeto super convencional,
um cara de projeto administrativo. O que nos foi dito por algumas pessoas da administração, que isso mudou, foi por parte da própria administração, que dois funcionários do SESC em férias foram a São Francisco e conheceram a antiga fábrica de chocolate Ghirardelli, que virou um shopping center. E eles ficaram muito impressionados com a requalificação e mudança de usos. E aí falaram assim, a gente vai derrubar isso lá em São Paulo, e nos parece um absurdo. E parece que foi aí que foi descomissionado o Júlio Neves, e foi convocada a Lina Badi. Lembre-se que ela tinha feito Solar do União, portanto, ela tinha, no contexto brasileiro, uma expertise em tratar com uma intervenção no patrimônio histórico. É isso mesmo. Renato Requiche e Glaucio Amaral. Foram exatamente. que convidaram a Lina para ver se poderiam recuperar. Quando a gente começou aqui em 1977, mais precisamente, a Lina começou em junho, eu fui trabalhar com ela em agosto, tinha uma chaminé grande aqui, onde é o teatro do Sesc Pompeia hoje, que já estava no chão. Aí deu tempo de parar o resto, mas estavam em demolições. E aí a ideia de fazer a caixa d'água alta, assim, com essa coisa, com esse rendado, foi uma ideia de ter um elemento vertical substituindo dessa herança, dessa memória. Da memória da chaminé. Essa foto é muito feliz porque ela é o tempo que não tinha drone, né? É foto feita de helicóptero, ainda era difícil a gente fazer fotos nessa época, era caro pra caramba. Hoje é relativamente simples. É porque pega o conjunto edificado antigo, que é do início do século, né, Marcelo? Deve ser início do 1930. século 1930, não é tão do início. E o conjunto novo, que é basicamente o conjunto aí de esportivo e com alguns outros tipos de uso na torre. Essa peça nova, né, ela é muito interessante porque entre um e outro é um único edifício porque não tem circulação vertical no edifício à direita. Então é um único edifício separado e com essas rampas articuladas, né, nos 4 pavimentos. O interessante é que tem um córrego canalizado que justifica a separação das peças, né? E o que é realmente muito interessante é essa massa, né, que se volta para a cidade, é um marco urbano muito significativo no contexto do bairro da Pompeia. Eu acho que do SESC, pensando então no Oasis SESC, já que tem o Oasis União, o Oasis MASP, o Oasis SESC, é uma coisa fantástica, é inegável, quer dizer, o Oasis que é em São Paulo. Claro que é como se fosse assim, qual é a cidade ideal, a cidade que funciona? É o Sesc Pompeia. A gente entra ali e fala, isso é a cidade que a gente gostaria que fosse todas, né? Fossem todas. Mas é claro, não tem carro, isso já é só de tirar o carro, você já está aí, é quase covardia. A cidade sem carros, a cidade onde as pessoas chegam, soltam as crianças, soltam os adolescentes, todas as pessoas entram ali, se sentem donos daquele espaço. Pode ser uma pessoa muito culta, analfabeta, muito rica, pobre, isso, aquilo, todos são iguais, andam na rua. Então, a rua é o que toda a rua deveria ser. Não a rua do carro, que passa o ônibus barulhento, jogando fumaça, mas a rua que você anda, você desfila com dignidade, com respeito, onde você é respeitado. Então, eu acho que esse é aquela história do chamado Cidadela da Liberdade, que a gente até tem um livro que fez, é a cidadela do ponto de vista, isso deveria ser a cidade do futuro, a cidade que a gente quer. Em cima dessa questão, gostaria de fazer um comentário. Notem que aqui é a entrada original de caminhões que entram para levar insumos, produtos e tirar produtos também, né? Esses galpões todos que estão à direita, eles dão para uma rua lateral, portanto, eles têm endereço, eles poderiam ser entrada dos vários usos que poderiam estar aí. Vários arquitetos prefeririam isso, até com o argumento que poderia ser usado isoladamente um em relação aos outros. O projeto ele parte do princípio que essa é uma fachada morta, ela não é uma fachada ativa com a cidade, e essa rua de serviço ela é transformada numa espinha dorsal do projeto, ela é uma rua, ela é uma calçada, e é onde se articula todos os edifícios. É como se a gente tivesse mesmo no contexto, né? Você está passando pela calçada, é capturado por esse calçamento, e você tem à direita e à esquerda os mais variados usos típicos de um arruamento convencional da cidade. Eu entendo que isso, como é, por exemplo, o caso do Paulo Mendes da Rocha na Pinacoteca, de também fazer articulação pelo meio, que é a decisão de compromisso mais importante do projeto, porque isso resolve praticamente todos os usos e qualifica todos os usos.
Bom, no SESC, eu acho que esse tem um outro lado pioneiro, que talvez seja um dos primeiros projetos da chamada arqueologia industrial, uma coisa Aqui que, a foto. não é? Uma coisa que começa na Europa, na Suécia, tal, no começo dos anos 70 ou no meados dos 70, e a Alina faz isso aqui, ela descasca todos os prédios, a gente tirou toda a argamassa, eles não eram assim de tijolinho, como que fazendo uma coisa lá, Mata Clark, assim, vamos desnudar o prédio, mostrar a estrutura e revelar isso. E vocês dizem, mas por quê? Se era rebocado? Porque então, se fosse hoje, talvez não pudesse, se fosse tombado, não poderia tirar o reboco. Mas não, ainda bem que na época não era tombado. Se fosse hoje tombado como é, não poderia nem ter construído aquelas torres gigantes lá embaixo. Então, tem uma decisão de mostrar aqui a arqueologia industrial, mais do que você recompor alguns elementos ou utilizar elementos da indústria. Todas as instalações são aparentes, mesmo não sendo mais uma indústria, ou você tem uma instalação nos galpões de tipo industrial, no teatro, você mostra as entranhas do edifício, como numa indústria. Isso é o óbvio, quase, do chamado arqueologia industrial. Mas aqui tem uma outra coisa, que é impalpável, né, intangível, que é a memória do trabalho. Isso é o mais importante, a memória do trabalho humano. Um lugar que você entra e fala, puxa, isso era uma fábrica, realmente. Muita gente deve ter passado por aqui, sofreu aqui, ou não, ou foi feliz aqui, teve acidente, morreu, papapá. Pessoas familiares que tiveram aí, avô, bisavô, tio-avô que trabalhou. Então, toda essa coisa, esse mundo está aqui. Tem um texto muito bonito, acho que a gente reproduz um pedacinho, que a Alina fala desses paralelepípedos, que é uma frasezinha maravilhosa, que ela fala assim, pedras alisadas com as mãos, por crianças, mulheres, jovens e tudo mais. Então, a importância que é, a gente tirou todo esse paralelepípedo, refez o caimento da rua, fez uma galeria enorme aqui, que você pode andar aqui embaixo de necessidade de elétrica e hidráulica, e ninguém sabe se essa rua é original ou não. A pedra é original, a rua foi refeita, essa canaleta de água é nova. Pensando assim, eu imagino, nas acequias, que são aquelas coletores de água que tem em cidades espanholas e até Mendoza, na Argentina, tem essas acequias de água. Então, esse projeto tem um lado legal que eu acho que é interessante, que você entra na fábrica, tem toda essa delicadeza que tem numa indústria, os escritórios da indústria, essa coisa miúda, onde o arquiteto quase que não existe. Teve um arquiteto que veio visitar aqui quando foi inaugurado, um polonês, e depois da visita falou para a gente assim, eu me lembro muito bem com a Lina, falou, olha, parece que vocês não fizeram nada aqui. Eu fiquei super ofendido com essa coisa, falei para a Lina, pô, esse cara é louco, ele está E ela tomou há como um 5 elogio. anos para inaugurar. Eu falei, isso é um elogio, você é bobo, isso é um elogio. Então, aqui tem um momento que o arquiteto tem que desaparecer, como um contra-regra de teatro, aquela coisa mão leve. E depois você vai descendo e vê aquele monstro lá embaixo de concreto, como se fosse um silo, um container, passarelas de mineração, que são as passarelas. Então você tem a escala industrial de novo ressurgindo lá embaixo, com a contundência, né, com a violência da arquitetura. Então é interessante pensar que nesse projeto do SESC você tem essas escalas de intervenção muito fortemente ou claramente mostradas. E tem a própria encomenda do SESC, que era converter um espaço de trabalho num espaço de lazer, né, um espaço esportivo, cultural, e que era uma encomenda, mas que a Lina potencializa até nos logotipos, né, que a gente chegou a mostrar rapidamente aqui. Fábrica da Pompeia, em algum momento ela chegou a falar, né, que o lugar onde as pessoas suavam, né, agora elas se divertem e têm o lazer. Tem um dado também em relação a essa retirada da argamassa, que parece uma operação muito simples. A gente viu no caso solar do Unhão, que resultou na presença da historicidade de várias fases da edificação. E aqui a gente vê a preciosidade da edificação. Imaginar que isso poderia ter sido derrubado é uma coisa realmente absurda. Quer dizer, o projeto é muito bem construído. Curiosamente, quando está sendo construído, eu estudava e os professores colocavam esse projeto como o suprassumo da intervenção em edificações, né? E, inclusive, essa revelação das instalações, as cores, né? Então, a gente imitava isso na escola, nos nossos projetos acadêmicos. Tem mais alguma foto do interior? Isso é importante. Uma coisa que talvez, quer dizer, nenhum de nós, ou
eu imagino que poucos arquitetos no Brasil teriam tido o olho para essa estrutura de concreto, que a Lina, quando chegou para visitar, falou, me lembro que perguntaram, Requicha merece ser preservado ou não? Ela falou, claro que sim, isso é uma estrutura Hennebique. Hennebique, François Hennebique, foi um francês do começo do século passado, que foi um dos introdutores do ferro no concreto. Até então, o concreto era para fazer vaso, para fazer coisa, não tinha ferro. Então, com Perret, Hennebique... Tinha patente, né? E tanto é que ele fez uma patente para o mundo todo para fazer galpões industriais. Hoje tem uma sala muito bonita no Museu da Arquitetura em Paris, dedicado a Hennebique, e eu cheguei lá um dia e tinha uma foto do Sesc Pompeia. Foi incrível ver o Sesc Pompeia na demonstração da sala do Hennebique. Mas é uma estrutura muito inteligente, muito elegante. Você vê que tem 2 vigas em cima. Funciona como uma verendel, né? Ela tem um travamento em cima. Os pilares não são ligados pelo chão, então cada pilar é isolado, tem o seu bloco. Então tem toda uma coisa de estrutura que não se faz mais hoje. Então, e lógico que, se tratando do espaço originalmente industrial, aqui é um espaço de convivência, a iluminação aumenta muito, né? Os planos de vidro na cobertura, a ventilação com os elementos, que não são elementos vazados, mas é na colocação dos tijolos que resulta na presença lá ao fundo, não é? E o espelho d'água que ela batizou, não sei se foi ela, creio que foi, né? De Rio São Francisco, não é? Que está no espaço expositivo. E tinha essa coisa de dizer, vamos fazer o que? Ela falou, não precisa quase nada, a gente põe um pouquinho de água e um foguinho e pronto. Que tem a lareira, voltamos novamente à questão primitiva dos elementos naturais, da água e do fogo, né, que estão presentes no projeto. E aqui, num dos seus usos nobres. Pescaria, né? A parte da biblioteca, para consultas, para estudo, com móveis em madeira, divisórias baixas em concreto. 2 dos galpões foram configurados como teatro, um é o foyer, é um projeto esquisito que senta pela lateral, não é? É muito iluminado por cima, e depois a convergência de 2 plateias para o palco central. É difícil fazer coisa aí, né? O pé direito era baixo. Não dá para você ir com uma única plateia. Então, a solução foi fazer um auditório com 2 plateias para poder... E aí, criando essas galerias. Eu acho o supra-sumo do Sesc Pompeia é o galpão do teatro. Eu acho que é onde você tem essas galerias laterais, que são como se fossem as galerias do teatro elisabetano, e onde fica o público aqui também em cima da cena, gritando, falando e tudo mais. E isso, na verdade, tem uma função acústica muito importante. Você quebra o som por aí, por essas galerias. E notem que o alinhamento dos pilares é que dá o limite do galpão. Portanto, esses balcões eles estão fora do espaço do galpão, como a gente pode ver aqui. Pendurados aqui fora. Pendurados. E lá no outro fica num arruamento. Marcelo, a gente precisa acabar. Precisamos acabar, então. Bora. Aí está o riacho canalizado, que é o espaço de lazer. Tem um chuveirinho lá para tomar banho, né? Praia de Paulista. Vamos para o último projeto. Eles falaram 5 minutos. Então pronto, a gente fala do Teatro o Teatro Oficina não precisa falar, é tão bonito, né? Você fala. Já estou com censura aqui. O Teatro Oficina é um projeto... O Teatro Oficina teve um projeto do Flávio Império, depois do Joaquim Guedes, e depois tinha o projeto da Lina, que não era este, no livrinho, eu acho que não está na capa, está dentro, que eram umas tendas, e onde a Lina mantinha no fundo as casinhas, uma cozinha, uma casa, várias construções. E, num certo momento, o Zé demoliu tudo aquilo, entrou com picaretas e numa coisa quase que de teatro, uma cena teatral, ele começou a simbolicamente demolir, mas fisicamente também. E acabou que demoliram tudo, ficaram com 3 paredes, e o projeto da Lina foi embora, o primeiro projeto. Foi feito um outro projeto pelo Marcelo Suzuki, que também não foi adiante. E, ao final, entra o Edson Elito e vai trabalhar com a Lina, e a Lina dá essa ideia de fazer o Teatro Rua, já que tinha só um vazio, Teatro Rua, com balcões ela chamava de manesmo, essa estrutura metálica de andaimes, que era para serem desmontadas, remontadas com uma configuração diferente. De qualquer maneira, é muito bonita essa coisa do teatro, e que acontece como se fosse um desfile de carnaval,
onde o público tem que andar atrás da cena. Então, é um teatro nada convencional. Tem uma abertura no teto, que é para entrar a luz da lua, do sol. A parte convencional dos bastidores. Os bastidores, quer dizer, você vê os camarins praticamente, é tudo muito transparente. Essas fotos são recentes da peça que acho que ainda está em exibição, né? O Roda Viva, que quem não viu, vá ver, porque é sensacional. E não tinha a ideia do teatro de rua ainda, do teatro estádio. Mas isso daí fica para uma outra história, né? Porque a Lina nunca falou de teatro de estádio. A gente está no terreno do Silvio Santos aqui. O polêmico terreno do Silvio Santos. E essas fotos muito lindas foram tiradas pelo Nelson Con recentemente. Isso é muito bonito. No meio do show. O teto aberto. Teto aberto. O Nelson caprichou, hein? Tá lindo. Bem, acabou. Existe algum estudo do uso do Gaudí de formas matemáticas, inclusive retomando algumas coisas até medievais de uso de formas matemáticas na arquitetura? Vocês têm algum comentário sobre o uso da Lina das formas matemáticas? Não. Eu sei dos estudos do Gaudí, fazia a catedral de cabeça para baixo, fazia as catenárias, levantava. Sim. Mas da Lina, não. É mais no trato do material, né? E que eu não sei, até te pergunto isso, que sempre eu tive a impressão que ela conhecia bem o Scarpa, que algumas coisas eu tenho a impressão que ela... Ela conhecia muito bem o Scarpa. Se você pensa que a Lina vem... Esse Cavalete de Vidro do MASP é vamos dizer assim, uma experiência extremada daquilo que começa lá nos anos 20, na Itália, com as novas formas de expor, quer dizer, o museu, as obras de arte se livrando da parede, né? A tentativa de tirar, porque eram palacetes antigos e com obras de arte, então o museu era aquilo, um monte de quadro na parede, um pedestal para uma escultura. Então, muitos arquitetos começaram a trabalhar a ideia da libertação da obra de arte desses pedestais, das paredes. Scarpa foi um deles, que fez brilhantemente. Sofisticadíssimo, um arquiteto maravilhoso. Mas eu me lembro da gente, quando eu descobri o Scarpa, trabalhava com a Lina, e a gente chegava com os livros, ela falava, não olhe muito para isso, não olhe muito para isso, não sei. Muito sofisticado, muita firula, não sei o quê. Ela tinha essa coisa... Ela estava nos protegendo um pouco de entrar numa viagem, e eu hoje entendo perfeitamente assim, de ficar fascinado por aquilo, reproduzindo e fazendo quase que o rebaixo na parede, o desenho disso, daquilo. A Lina era outra coisa. Ela tinha na arquitetura o que deveria funcionar para as pessoas, para a vida das pessoas, aquilo tinha que ser acima de tudo. Então, as soluções, você lança a mão do que for necessário em cada momento. Mas ela tinha essa coisa do Scarpa, ela conhecia muito bem isso. Eu entendo a crítica, porque é uma questão de visão política e social, mas no trato dos detalhes eu acho que ela tem, mesmo não querendo. Ela tem, mas ela fingia que era uma coisa assim, damos uma solução. Ela não tinha esse apego, ela falava assim, num projeto estamos detalhando um banheiro, isso, aquilo, ela falou, mas já não fizemos um, não sei onde? Faz igual. Funcionou lá, funcionou, faz igual. Ela tinha essa coisa, não tinha que estar... Sabe, ela não gostava da arquitetura como invenção. Aliás, muito ao contrário do Oscar, que ela respeitava, que a gente respeita, a gente conhece, mas o Oscar sempre pregou um pouco a arquitetura como se fosse uma invenção. A Lina dizia, não é invenção, é trabalho. Aliás, arte, ela queria tratar a arte como fruto de trabalho humano. Então, nesse sentido... Não gostava da ideia da invenção. Você tira assim, uma solução do nada. Vê uma coisa que está funcionando, copia. A pedrinha no chão não vem da cabeça dela, vem de outros projetos, de outras pessoas, de outros, às vezes, anônimos. Desculpa, estou sem voz. Mas eu acabo de ver a exposição da Lina no MASP, em São Paulo. E, entre outras coisas, né, me impressiona o trabalho de design dela, né, as cadeiras, os objetos. E a Lina Netera trabalhou com Gio Ponti, né, que é uma figura icônica do design italiano. E aí, dentro da exposição, tem esse pequeno histórico que, do ponto de vista da exposição e do design, é magistral, que é
essa exposição Nordestinos, para a qual ela tinha pensado os caixotes, tipo Le Boîte à Valise de Duchamp. E essa exposição montada para Roma, não sei se está escrito que foi retirada antes da estreia por ordem do embaixador brasileiro em Roma, né, já na época da ditadura. Então, minha pergunta é, ela teve muitos problemas de censura, e por que, segundo vocês, que estudam tanto o trabalho da Lina, justamente essa exposição foi censurada de forma mais cruel, né, porque ela não conseguiu nem, pelo que eu entendi, estrear, né, inaugurar a exposição? Olha, essa exposição estava prevista para 1965, em Roma, na Galeria Nacional, não sei, Nacional de Arquitetura de Arte, e as peças chegaram aí para lá, que era um pouco tinha acontecido no Brasil, da Exposição Nordeste, peças de arte popular, de artesanato, de coisas simples, mas coisas importantes. E com o adido militar, que era um general, que foi quem proibiu e faz o embaixador proibir a exposição. Segundo a Lina, a exposição seria aberta com o texto do Pasolini. Nunca conseguimos comprovar isso, mas ela dizia isso. Eu sou testemunha, André Suzuki. Não, Pasolini ia fazer a abertura da exposição. Ela adorava Pasolini. Acho que tem muito a ver para quem estuda a Lina. E depois o Bruno Zev faz um artigo depois. Arte dos pobres assusta os generais. É o título do artigo. Muito interessante. E foi proibida a exposição. As peças ficaram lá com um problema enorme para voltar para o Brasil. Algumas não voltaram. As estruturas estavam prontas já porque parecia que ia mostrar um Brasil pobre, feio, de arte popular, quer dizer, tudo que a ideologia, naquele momento, do poder, não queria mostrar, queria dizer que o Brasil era uma coisa legal, então a arte popular era lixo, e tinha objetos feitos com lixo, todas essas coisas que a Lina quis mostrar. Ela achava que a gente tinha que assumir tudo aquilo para fazer esse Brasil novo, que esse grupo... E não pode se confundir com o culto à pobreza. Não é. É o realismo, né? Uma visão realista. E ela não gostava nem de ligar com a arte povera também, que era uma outra coisa, um outro movimento. Mas ela teve problemas. Ela veio para o Brasil em 68, 9, e ela, de certa maneira, apoia mesmo, né, o movimento de guerrilha, a LN, cede a casa dela para algumas reuniões do Marighella, parece que também o canteiro de obras do MASP, e aí ela sofre um processo, uma ameaça de prisão, ela vai para a Itália, fica um ano lá até resolver a questão do processo, um processo militar. Em 72 é que esse processo acaba. Então ela teve problemas, realmente, com a ditadura militar no Brasil. Mas a pergunta abre para uma outra questão, que a Lina era uma excepcional curadora de exposições. Aquela exposição que eu vi original e depois a remontagem recente dos 1000 brinquedos da criança brasileira é uma coisa inesquecível, né? De você, só a ideia de você entender que isso é um motivo de uma exposição, você juntar brinquedos artesanais feitos nas mais variadas regiões do país. Quer dizer, realmente ela fez várias exposições, quanto? Da ordem de pelo menos umas 6 ou 8. No Sesc, sim, umas 6. Umas 6 exposições inesquecíveis, né? E, então, essa pegada da Lina, que não é muito olhada, é uma coisa que, na minha opinião, é muito importante, porque ela faz a ligação nesse aspecto que é o uso da arquitetura. Quer dizer, quando você olha a exposição desse ponto de vista, a arquitetura e a exposição elas têm uma ligação realmente muito sólida. Uma coisa quase que una. Eu acho importante também pensar num outro aspecto da obra da Lina, que ela fazia arquitetura como crítica. Sim. Né? Que as pessoas não se dão conta, que como se fosse quem faz crítica de arquitetura é o crítico. Mas a arquitetura dela era uma arquitetura que vinha carregada da crítica. Isso é muito interessante olhar por aí. Não vamos falar muito, isso dá uma conversa muito longa, mas é bom pensar. E nas exposições isso era mais evidente ainda. Fugia da zona de conforto. Quer dizer, os projetos dela são provocativos. Me chamou a atenção quando vocês falaram da reutilização de um espaço público, e aí cumpre ao arquiteto decidir o que vai preservar ou não. Essa decisão é uma decisão solitária de um arquiteto? Você tem algum exemplo de alguma
em algum espaço público aqui no Brasil e que se amputou alguma coisa que talvez devesse ter sido mantido? Olha, eu acho que essa decisão... Eu não acredito em decisão solitária de arquiteto. Eu sei que existe até decisão solitária de arquiteto, mas a decisão é sempre de diálogo, de reflexão, de diálogo. Eu me lembro que a Lina dizia assim, que eu não tenho com quem conversar sobre o projeto, eu converso com a Neuza, que era a cozinheira dela. Mas eu acho que a gente precisa ir construindo essa convicção, a construção da convicção, porque são decisões fortes que um arquiteto tem que ter, muitas vezes. Pode ser assim, a arquitetura, diferente de outras artes, de outras disciplinas, dura muito. E o mau projeto dura, às vezes, tanto quanto um bom, ou às vezes mais do que o bom. Então, é muita responsabilidade que você tem na arquitetura do ponto de vista civil. Eu acho que nunca é uma decisão solitária, mesmo porque, no caso de demolições ou retirada de partes da arquitetura de patrimônio ou ligada a patrimônio, você tem que discutir com os órgãos de patrimônio. E é um exercício muito interessante. Que muito são rico. 3 instâncias. Né? São muitas instâncias. Isso são debates fortes. Muitas vezes, eu agora falo por mim, a gente perde muitas guerras, ganha outras, mas, de qualquer maneira, tem que ser muito discutido, muito debatido, argumentado, é uma peleja mesmo. Eu acho que, com certeza, deve ter projeto, não me ocorre nenhum assim que perdeu partes importantes, mas deve ter, sim. Agora, eu sempre também defendo que o que deve guiar, o que a gente tira, o que a gente deixa, o que a gente muda, é a lógica do projeto. E a lógica do projeto é absolutamente a lógica do presente, daquilo que está sendo feito, e não a lógica da saudade do passado, que não ajuda em nada, ou de uma alucinação futura. E tem um dado, você pegou uma questão que é muito importante. Note que a cidade é um projeto coletivo, feito por constante transformação ao longo de tempos muito grandes. Né? Então, um arquiteto trazer para si a responsabilidade de fazer uma intervenção naquilo que é de todos e é do tempo é uma coisa muito delicada. Não, em geral, nunca é uma coisa de decisão única, né? É uma coisa negociada, tem várias interferências. E também eu entendo que, como postura do arquiteto, ele tem que entender que a coisa dele, como dizia o Mário de Andrade, você não pode, uma palavra não pode gritar, entendeu? Então, a obra de arquitetura também não pode ficar gritando, né? Eu me lembro de um caso, infelizmente eu não lembro o nome dos arquitetos, mas eles foram convocados para fazer uma intervenção numa praça, isso é uma coisa de 10 anos atrás, numa praça pública numa cidade pequena na Espanha. Eles chegaram lá, visitaram, fizeram os levantamentos, foram lá e falaram com a administração, olha, essa praça está excelente, não tem o que fazer aqui, foram embora. A gente precisa de mais arquiteto assim, com essa coragem. Puxa vida. Porque arquiteto também é um bicho estranho. Quer meter a mão grande, quer aparecer, quer gritar.